escolhido. Há noites em que você acorda sem saber porquê, mas sente que algo em você voltou de um lugar onde seu corpo nunca esteve sua sombra. Ela não voltou igual, há um murmúrio nela, um eco de algo que o céu sussurrou longe demais para seus ouvidos humanos alcançarem. E enquanto você tenta entender esse vazio que pulsa no peito, Deus observa, porque hoje é o dia em que você descobre que a parte mais silenciosa de você já conversou com ele e levou um segredo que ainda não pode ser revelado à luz. Desde o início dos tempos, o homem teme aquilo que o segue em silêncio. A sombra, esse reflexo escuro e inconstante, sempre foi tratada como ausência de luz, mas os escolhidos sabem, ela é presença velada. O que para o mundo é simples, fenômeno físico, para os selados é linguagem espiritual. A sombra não é ausência, é registro. Ela carrega as frequências da alma, os códigos do espírito, os traços do que o corpo jamais conseguiria sustentar desperto. Cada escolhido carrega uma sombra viva, pulsante, com vibração própria. Ela não é apenas uma extensão, é uma testemunha. Há nela uma consciência que observa o invisível e absorve o que o espírito não consegue suportar de uma só vez. É por isso que os escolhidos sentem peso, mesmo em dias comuns. Suas sombras não apenas os acompanham, as suas sombras guerreiam. Quando o corpo dorme, ela permanece desperta, discernindo ataques, desviando setas, sustentando pactos que o espírito firmou em momentos de lucidez celestial. Antigas tradições diziam que a sombra é o espelho do que os olhos humanos não suportam ver, e havia verdade nisso. Porque há coisas que o espírito percebe, e que se fossem mostradas à consciência, o corpo se desfaria. Então a sombra aguarda. Ela arquiva o que seria insuportável, registra o que a mente não entenderia, retém o que o coração ainda não está pronto para sentir. E um dia, quando o tempo de maturidade chega, ela começa a devolver, em sonhos, presságios, arrepios, intuições repentinas. Há, porém, um fenômeno que poucos presenciaram. O momento em que a sombra se move diferente do corpo. Quando ela parece atrasada, adiantada, ou em posição que não corresponde à luz do ambiente. Os olhos comuns chamam isso de ilusão, mas os olhos espirituais reconhecem. É um deslocamento, um sinal de que a sombra do escolhido está em trabalho, atuando entre dimensões, defendendo, intercedendo, respondendo a comandos divinos. Nesses instantes, a fronteira entre o visível e o invisível se rompe e o corpo sente um calafrio, o ar pesa, o chão parece distante. É o toque do mundo espiritual. O reino invisível reconhece uma sombra despertada. Entidades antigas se recolhem, potestades recuam, porque entendem. Ali há alguém cujo reflexo carrega o selo do Altíssimo. O inferno teme o que não pode tocar e a sombra do escolhido é intocável. Quando ela desperta, a atmosfera muda, o ambiente sente. As trevas sabem, o ar denuncia, e o céu observa em silêncio o início de um processo que nenhum homem pode controlar. Porque quando a sombra de um escolhido desperta, o espírito do homem começa a conversar com Deus de uma forma que a mente jamais compreenderá. E nesse diálogo entre luz e escuridão nasce um mistério que o mundo ainda tenta explicar, mas que o céu já decretou. Há coisas que só a sombra entende, e só ela pode carregar até o dia em que o corpo esteja pronto para ouvir. E esse dia escolhido tá se aproximando. Há noites em que você deita e pensa que apenas dormiu, mas o céu sabe, houve deslocamento. Enquanto o corpo se rende ao descanso, algo em você continua em vigília. Nem sempre o espírito sobe, nem sempre a alma desce. Às vezes, é a sombra que se move. Ela se desprende sutilmente, não a ponto de te abandonar, mas o suficiente para entrar em um lugar onde a tua consciência não consegue ir acordada. Esse é o plano intermediário, a zona entre o visível e o eterno, onde Deus trata com o que em você não sabe mentir. Nesse lugar, não existem máscaras, não há versões editadas, não há discursos bem construídos. Ali não vai, você que aprendeu a responder, tá tudo bem. Vai o reflexo no da tua essência. A sombra leva o que você sente, mas não admite. O que teme, mas não confessa. O que deseja, mas não assume nem mesmo diante do espelho. Ela sobe diante de Deus como um registro vivo do que você é de fato, não do que aprendeu a parecer. Por isso, certas batalhas que você não consegue explicar começam sempre depois de uma noite de sono comum,
Você acorda mexido sem saber por quê. É porque enquanto você dormia, a tua sombra foi exposta ao olhar do eterno ungido. Quando você toca no like, é como acender uma lamparina no mundo espiritual. É um sinal silencioso de que você reconhece o movimento invisível acontecendo ao redor do seu nome. É como selar o encontro entre você, sua sombra desperta, e o próprio Deus. Marque essa confirmação agora. Antes que o vento mude e o portal dessa revelação se feche por instantes. O tempo de comunicação que acontece ali não é com palavras humanas. Não há frases, não há diálogos como na Terra. É troca de códigos, é vibração, é verdade crua. Deus fala com a tua sombra em linguagem de essência. Ele não pergunta o que você quer. Ele revela o que você carrega. Não discute teus planos. Confronta teus desvios. Não negocia tuas vontades. Alinha teu destino. E, ainda assim, não é violento. É cirúrgico. É como se o próprio Deus mergulhasse suas mãos no que há de mais profundo em você. Desmontasse estruturas internas, quebrasse pactos, curasse fissuras espirituais que a tua alma lúcida não teria coragem de tocar. Há coisas que Deus confia à tua sombra que Ele não pode ainda entregar à tua consciência. Se você soubesse hoje tudo o que o céu já decidiu sobre sua vida, você tentaria controlar o processo, apressar o tempo, negociar atalhos. Então, Ele conta à tua sombra o que tua mente ainda não tem estrutura para suportar. Ele revela decretos, futuros, cortes necessários, reposicionamentos, livramentos que ainda vão doer, mas serão salvação e a tua sombra guarda. Não porque quer te punir pelo segredo, mas porque foi encarregada de preservar o que, se te fosse dito agora, te quebraria antes da hora certa. A sombra se torna, então, guardiã de mensagens divinas. Ela desce daquele encontro carregando instruções codificadas, que começam a se manifestar em você de forma estranha. Um desgosto repentino por lugares que antes você amava, um desconforto. Súbito com pessoas que antes eram conforto. Uma sensação de que algo terminou sem ter acontecido nada visível. Você não recebeu a frase, mas recebeu o seque. E aos poucos, a tua vontade começa a ser trabalhada por um tipo de direção silenciosa. Não foi assim te diz o Senhor audível. Eu já falei com o que te acompanha invisível. Essa conversa secreta entre Deus e a tua sombra não acontece com qualquer um. É privilégio e peso de quem foi selado. Os escolhidos selados não pertencem apenas ao mundo da carne, nem são governados apenas pelo que sentem. Eles têm uma área em sua existência que responde diretamente ao trono. É por isso que às vezes você entra em lugares que aparentemente são inofensivos e algo em você se retrai de maneira violenta. Você até tenta se convencer de que está exagerando, mas a tua sombra já foi informada. Aqui não. Você acha que se trata de antipatia, mas é revelação antecipada. Com os selados, Deus não negocia por cima. Ele alinha por dentro, e a sombra é parte desse governo interior. Enquanto o mundo pensa que você está apenas dormindo, o céu está te reposicionando sem te consultar, porque você já se entregou a ele em um nível que ultrapassa o discurso. Você foi marcado, sua sombra foi marcada, e a partir disso ela passa a receber instruções que não são apenas para proteção momentânea, mas para preservação de destino. É por isso que certas quedas nunca aconteceram contigo, embora tudo ao teu redor estivesse montado para te destruir. Algo te tirou do lugar, uma agenda mudou, um atraso atrapalhou seus planos e você reclamou. Mas na verdade a tua sombra já tinha recebido ordem. Ela foi naquela noite, esteve diante de Deus, recebeu o segredo e voltou com uma única missão: manter você vivo até cumprir o que carrega. Você não lembra da conversa, mas carrega as marcas. E é isso que te inquieta, te desloca, te empurra, porque a partir do momento em que tua sombra foi ao encontro de Deus, a tua vida deixou de ser somente tua, e tudo o que vier depois dessa convocação secreta não será mais casualidade. Será consequência de um decreto que você ainda não ouviu, mas já está se cumprindo sobre você. Há um ponto na jornada dos escolhidos em que algo começa a estremecer por dentro, como se uma verdade imensa, antiga e luminosa estivesse tentando atravessar as paredes da consciência. Você sente, mesmo sem nomear, você sente há dias em que acorda
com a certeza de que algo decisivo está prestes a ser revelado, como se o céu estivesse segurando uma mensagem que mudaria a tua vida num único sopro. E é verdade, existe um segredo que já foi liberado nos céus, mas ainda não pode alcançar teus ouvidos despertos. Não é por falta de merecimento, é por estrutura. Há revelações que, quando chegam antes da hora, não iluminam, incendiariam, romperiam fibras da alma que ainda estão sendo fortalecidas. Deus não esconde de você como quem pune, mas como quem preserva. O peso da verdade que te aguarda é tão grande que, se fosse entregue agora, deslocaria tua rota sem que você estivesse totalmente firmado. Há segredos que só podem chegar quando o chão da alma está revestido de maturidade espiritual. Filho de Deus, inscrever-se aqui não é apenas seguir um canal, é responder ao chamado que o céu já pronunciou na conversa secreta com a sua sombra. Quem se inscreve entra no fluxo da revelação que está chegando, na rota dos que caminham entre mundos. Se você sente esse arrepio leve na alma, é porque essa mensagem pertence ao seu destino. Atenda ao chamado. Enquanto a revelação não vem, Deus te envia indícios cotidianos, pequenas rachaduras na rotina, sinais que parecem coincidências, mas carregam um toque inequívoco do eterno, um encontro improvável, uma frase que te atravessa como flecha, um cansaço repentino por lugares onde antes você cabia, um desconforto que te expulsa de ambientes em que um dia você buscou abrigo. Tudo isso são avisos de que a superfície da tua história está prestes a romper. E nesse processo, a tua sombra começa a mudar, ela se torna mais densa, mais perceptível, mais adiantada ou atrasada em relação ao teu corpo. É como se ela estivesse tentando te preparar, regulando tua vibração interna para suportar o impacto do que virá. Os escolhidos percebem essa mudança como quem sente a aproximação de uma tempestade silenciosa, não pelo som, mas pela pressão do ar espiritual. Há também aquele estranhamento súbito, aquela sensação de que algo está caminhando em tua direção, não medo, reconhecimento. É como se tua alma dissesse: eu sei o que é isso, mesmo sem nunca ter vivido. Esse é o sinal mais profundo. O segredo está subindo da sombra para a consciência. Ele se aproxima, está quase tocando tua fronte, quase atravessando. E quando chegar o momento certo, ele virá como luz que abre memória, como voz que preenche silêncio, como resposta que finalmente se encaixa no buraco que te acompanhou por anos. Não será choque, será confirmação. Você não vai dizer, não entendi. Vai dizer, eu sempre soube. Porque o que está vindo não é novo, é eterno. É algo que Deus escreveu sobre você antes de você existir. E que agora está prestes a emergir como destino. Prepare-se, o segredo não está distante, está amadurecendo. E quando romper, nenhuma parte da sua vida permanecerá igual. Quando Deus fala com a tua sombra, o corpo não entende, mas sente. É por isso que certas manhãs parecem estranhas, como se você tivesse despertado em um lugar onde tudo está igual, mas nada está no mesmo lugar dentro de você. Há um deslocamento energético sutil, uma espécie de desalinhamento que não pode ser explicado com lógica humana. O ar parece mais denso, os passos mais leves, a alma mais silenciosa. É o rastro de uma visita divina durante a noite. Ao abrir os olhos, os sonhos se quebram em fragmentos. Não vêm inteiros. Vêm como ecos, como imagens soltas que te acompanham por horas. São tão reais que deixam cheiro, deixam peso, deixam sensação. São cenas que não pertencem ao mundo físico e por isso a mente tenta descartá-las, mas o espírito insiste em mantê-las. Essas lembranças fraturadas são o que tua consciência conseguiu sustentar da conversa que tua sombra teve no plano intermediário. Você não lembra, mas vive os efeitos. E então, nos primeiros segundos do despertar, você sente uma presença. Ela não fala, não toca, não se apresenta. Apenas observa. Não é ameaça, é vigilância sagrada. É como se o céu permanecesse por alguns instantes ao pé da tua cama, certificando-se de que você voltou inteiro. Muitos escolhem ignorar essa sensação. Você, porém, a reconhece e a presença permanece por segundos que parecem eternos. E quando se retira, leva consigo algo que você ainda não compreende. Depois disso, algo extraordinário acontece. O discernimento aumenta. Não porque você estudou, não porque refletiu,
mas porque sua sombra voltou carregando códigos novos. E sem perceber, você passa a enxergar além das palavras, além dos gestos, além do óbvio. Você lê intenções, percebe atmosferas, identifica mentiras silenciosas e se tenta explicar essa clareza repentina, percebe que não tem palavras, porque essa lucidez ela não veio da razão, veio do encontro espiritual que você não presenciou. Com o discernimento elevado, vem também outra marca, a sensibilidade profunda a ambientes e pessoas. Lugares que antes eram neutros passam a pesar. Pessoas que antes eram normais começam a gerar desconforto. Conversas aparentemente inocentes drenam tua energia. Você não mudou. Você despertou o que antes teu espírito tolerava por anestesia, agora rejeita por revelação. A sombra que esteve diante de Deus volta afinada, e tudo o que não carrega a verdade se torna impossível de habitar dentro de você. Esses efeitos não são aleatórios, são sinais de que o céu tocou tua estrutura interna enquanto o corpo dormia. Você não acordou cansado, acordou transformado, e por mais que tente seguir o dia como se nada tivesse acontecido, o espírito insiste em te lembrar. Algo foi movido no invisível, e o visível está apenas começando a responder. Porque quando Deus conversa com a sombra de um escolhido, o amanhecer nunca mais é comum. Há tarefas que Deus não entrega à tua consciência porque ela hesitaria, tremeria, negociaria. Então ele entrega a tua sombra, a parte de você que não teme, não argumenta, não se contamina com opiniões humanas. A missão confiada a ela é silenciosa, mas decisiva. É uma instrução divina plantada no invisível, operando nos bastidores da tua história, enquanto você ainda tenta entender por que certas coisas mudaram sem tua permissão. A primeira incumbência da tua sombra é guardar o comando que recebeu. Ela não discute com a tua razão, apenas cumpre a direcionamentos que você não poderia suportar se ouvisse claramente, mas que ela já executa em silêncio. Coisas que você deixou de fazer sem compreender o motivo, caminhos que você abandonou sem explicação, pessoas de quem você se afastou. Naturalmente, você pensa que mudou, mas na verdade obedeceu a uma ordem que sua sombra recebeu e transmitiu por sensação, não por palavra. E junto dessa missão silenciosa, ela ativa a proteção invisível ao teu redor. É por isso que ataques que teriam te destruído não te alcançaram. É por isso que armadilhas planejadas com precisão perderam força. Antes que o mal tocasse tua pele, ele encontrou a sombra e recuou. Ela se moveu entre dimensões, absorvendo o impacto, desviando o curso, levantando barreiras que tua consciência jamais poderia perceber. Há guerras que você nunca viu, porque foram travadas por ela enquanto você sonhava. A tua sombra também recebeu de Deus a função de te afastar de armadilhas espirituais. Ela sente antes de você. Ela pressente o que os olhos não registram. Quando você pisa em um ambiente carregado, é a sombra que recua primeiro. Quando alguém se aproxima com intenções distorcidas, é ela que te provoca aquela inquietação nos ossos. Quando um caminho parece promissor, mas está contaminado, é ela quem tenta puxar você para trás com um aperto profundo no peito. Ela é guardiã entre mundos, percebe o que o espírito discerne, mas a mente ainda não identifica. Profeta, deixe nos comentários seu pedido de oração, seu sonho estranho, aquela sensação que você não consegue explicar. Sua sombra já testemunhou coisas que você ainda não lembra. E escrever aqui é como puxar um fio desse mistério para a superfície. Fale, para que o céu veja sua coragem, de tocar no que está despertando aí dentro. E como guardiã, ela se torna a ponte entre dimensões, move-se na tua frente, ao teu lado, atrás de você, não dependendo da luz natural, mas da luz espiritual que a guia. É por isso que às vezes você sente que não está sozinho mesmo em ambientes vazios. Não é ilusão, é companhia, não é medo, é presença. A sombra do escolhido não é fantasma, é sentinela. A partir desse encontro com Deus, ela começa a te transmitir códigos, não frases, mas impulsos, não. Visões completas, mas lampejos. Uma vontade que surge sem explicação, um desconforto que direciona, uma paz que confirma. Você não sabe de onde vem,
mas vem. E esses códigos são a forma pela qual a sombra devolve à tua consciência fragmentos da conversa divina. Você não recebe a mensagem inteira porque ainda não suportaria, mas recebe o suficiente para não errar o caminho. Recebe o suficiente para não perder o destino. Porque a missão que tua sombra carrega não é apenas te proteger, te conduzir para um lugar que você não alcançaria sozinho. Há sinais que não vêm do céu para os ouvidos, vêm da sombra para a alma, e os escolhidos, mesmo sem plena consciência, reconhecem esses sinais como quem sente o anúncio de um vento antes que ele toque a pele. A sombra, depois de receber instruções divinas, começa a emitir avisos, não para assustar, mas para preparar. Não para alarmar, mas para alinhar. Porque quando o tempo do escolhido muda, até o reflexo dele muda. A primeira evidência é o contorno da sombra. Há dias em que ela parece mais nítida, mais definida, como se estivesse marcada com fogo invisível. Em outros, ela se alonga, se espessa, se desloca sutilmente. Você olha para o chão e percebe algo estranho, mas não sabe explicar. Ela dizendo: o tempo está próximo, a densidade espiritual aumenta e a sombra absorve primeiro aquilo que só depois o espírito entenderá. Em certos momentos se sente como se ela tivesse adiantada ou atrasada em relação ao corpo. Você anda e ela demora um instante para acompanhar, ou ela se move antes de você. Essa sensação não é imaginação, é deslocamento. É um aviso de que a sombra está operando entre tempos, entre realidades, organizando o caminho para que o impacto da revelação não te destrua, mas te atravesse com propósito. E então surge um fenômeno ainda mais profundo, a percepção de companhia mesmo quando você está sozinho. Não é medo, é reconhecimento. É a certeza silenciosa de que existe algo caminhando com você. Há noites em que você passa por um cômodo e sente que alguém já estava ali. Há dias em que sente e percebe uma presença que não fala, mas observa. Isso não é invasão espiritual, é proteção, é tua sombra em estado de vigília, ampliada, velando cada passo, organizando atmosferas ao teu redor. Depois disso, algo começa a brilhar nos teus olhos. Não luz física, mas uma intensidade interna que o mundo percebe antes de você. Pessoas estranhas encaram você sem entender por quê. Rostos conhecidos comentam que você está diferente. O brilho do olho não é vaidade, é sinal, é a evidência de que a revelação está se aproximando da superfície e que teu espírito está ficando mais forte do que tuas dúvidas. E então vem o último aviso, a intuição súbita que te tira de situações perigosas. Você muda de caminho sem saber porquê. Sente repulsa por alguém que parecia confiável. Sai de lugares com uma urgência que não tem explicação lógica. É a sombra te empurrando para longe de aquilo que tentaria matar o que Deus está prestes a revelar. Ela sabe o que você ainda não ouviu. Ela vê o que você ainda não percebeu. E quando esses 5 sinais começam a se alinhar como peças de um mesmo código, saiba, escolhido, a hora está chegando. A revelação está à porta. E tudo dentro de você, desde o espírito até o reflexo no chão. Começou a se preparar para o impacto do que Deus está prestes a te entregar. A sombra já sabe, em breve, você também saberá quando a sombra de um escolhido desperta, o mundo espiritual se reorganiza ao redor dele. É como se de repente um clarão irrompesse no mapa invisível das regiões celestes, marcando sua presença como um ponto de luz que vibra além da compreensão humana. As entidades que vagam nas brechas da inconsciência sentem antes mesmo de você perceber. Algo mudou na sua estrutura, algo acendeu, algo se levantou. As primeiras a reagir são aquelas que se alimentavam da tua fragilidade emocional. Espíritos de confusão, de exaustão, de desgaste mental. Todos recuam, não por respeito, mas por medo. Uma sombra desperta, ela cria uma barreira vibracional que corrói o que vive do caos. É como se uma muralha surgisse, invisível aos olhos humanos, mas intransponível para qualquer presença que antes tentava te acessar pelas frestas emocionais. Eles reconhecem o selo, sentem o chamado, percebem que você entrou em uma frequência onde eles não podem mais se alimentar. Outras entidades, mais antigas e mais silenciosas, não se aproximam. Observam, são espíritos que reconhecem destinos. Eles não atacam,
mas analisam, ficam à distância estudando os contornos da tua energia agora elevada, tentando compreender como você resistiu até aqui e por que, apesar de ter passado por vales tão profundos, manteve seu espírito incorrupto. Eles sabem que não te dominam, mas querem entender qual parte da tua história o céu está prestes a usar como arma. E então vem o que poucos escolhidos percebem, o respeito não verbal do reino oculto. A atmosfera muda quando você entra, o ar se abre, as sombras se alinham, o ambiente que antes tentava te engolir agora se curva, não por reverência à tua força humana, mas ao que a tua sombra carrega. Ao selo que recebeu na conversa silenciosa com Deus, o oculto respeita aquilo que não pode quebrar, e tua sombra agora desperta, se tornou território proibido para muitos que antes brincavam com teu cansaço. Com essa ativação, a tua assinatura vibracional muda, o tom da tua alma, aquilo que apenas o invisível reconhece se intensifica. Não é que você começou a brilhar, você começou a emitir um som espiritual, algo como um eco que percorre dimensões e anuncia: este aqui despertou, e esse som altera caminhos fetiabrechas, expõe intenções, dissolve influências, ele reescreve a forma como o mundo espiritual te enxerga, como te aborda, como se aproxima. E por isso, certos ataques simplesmente param de te atingir, não porque desapareceram, mas porque perderam acesso àquilo que antes te derrubava. Agora se choca contra a blindagem que tua sombra erguida sustenta. O que antes te esgotava agora se dispersa antes mesmo de tocar tua pele. O que antes te confundia agora perde totalmente a capacidade de te alcançar, porque quando a sombra de um escolhido desperta, o inferno perde o caminho, e o céu abre-o dele. Há momentos na vida de um escolhido em que a terra parece pequena demais para conter o que está acontecendo dentro dele. É quando a sombra desperta de fato. Não é apenas um movimento sutil ou uma percepção ampliada. É um rompimento, um estalo espiritual que atravessa todas as camadas da alma e anuncia: o ciclo antigo terminou, e não terminou porque você decidiu, terminou porque o céu decretou. A primeira evidência desse rompimento é a libertação de traumas que você carregou por anos. Dores que você achava que eram parte da sua identidade começam a se desprender como cascas secas. Aquilo que te moldou no passado, a rejeição, o abandono, o medo, a sensação de inadequação, deixam de reger suas escolhas. Não porque você finalmente conseguiu superar, mas porque a sombra, agora alinhada com Deus, arrancou as raízes espirituais que te prendiam ao que já não corresponde ao teu chamado. A dor até tenta voltar, mas encontra você num lugar onde ela não tem mais acesso. O que te feriu, de repente, perde a voz. Com a queda desses traumas, uma nova percepção nasce. Você começa a enxergar passado e futuro com uma clareza que não é humana. O passado deixa de ser um cemitério e vira mapa. O futuro deixa de ser ameaça e vira promessa. E você, que por tantos anos se sentiu perdido, percebe que cada desvio, cada silêncio, cada porta fechada, cada deserto fazia sentido. A sombra desperta e reorganiza sua memória. Tudo o que doeu agora aponta para um destino maior. Nada foi desperdício. E é aí que a rota espiritual muda, sem aviso, sem preparação, sem permissão do sistema. Aquele caminho que você insistia em seguir se desfaz. O que parecia seguro se torna estranho. O que antes te dava prazer começa a perder cor. É como se o céu dissesse: não é mais por aqui, e você sente, não na mente, mas no espírito, o empurrão para uma direção que ainda não consegue explicar. A mudança que parecia assustadora se torna inevitável. Você não está sendo empurrado para fora da rota, está sendo colocado nela pela primeira vez. A sensação que segue essa transição é desconcertante. Você percebe um distanciamento entre rotina e destino. A vida continua igual, trabalho, responsabilidades, conversas, mas você sabe que algo interno já não pertence mais a essa frequência. É como estar vivendo duas realidades, uma que os olhos veem e outra que o espírito já habita. Essa ruptura interna é sinal de que você foi arrancado do ciclo terreno comum e colocado no ciclo profético da sua existência.
Então começam a aparecer portas que antes não existiam. Caminhos que você jamais considerou passam a se abrir de forma quase espontânea. Pessoas que carregam peças do teu propósito começam a surgir. Convites, ideias, oportunidades que parecem fora do teu alcance começam a te rodear. Não é coincidência, é realinhamento. Quando a sombra desperta, ela reposiciona o escolhido onde ele deveria estar desde o início. Essas portas não se abrem porque você as merece, mas porque você finalmente está preparado para atravessá-las. E uma vez que a sombra desperta, escolhido, não há força na terra capaz de te devolver ao ciclo antigo. Você não pertence mais ao que te prendia. A partir daqui, o caminho não será reinventado, será revelado. Há um ponto na jornada dos escolhidos em que o céu deixa de trabalhar nas sombras e começa a se aproximar da superfície da tua consciência. É quando o segredo final, aquele que tua sombra recebeu antes de você, começa a se mover como um vento pressurizado dentro do espírito, procurando saída, procurando espaço, procurando um instante exato para nascer. Nada prepara totalmente um escolhido para esse momento, mas tudo o que você viveu até aqui te habilitou a reconhecê-lo. O primeiro sinal é sempre um evento espiritual, não algo espetacular aos olhos humanos, mas um terremoto silencioso na alma, um estalo, um rompimento, uma sensação súbita de que algo terminou mesmo sem nada físico ter acontecido. E é nesse exato instante que o céu libera a chave da revelação, não como palavra audível, mas como consciência repentina. É como se uma luz fosse acesa dentro de você e por alguns segundos tudo fizesse sentido. Não é explicação, é entendimento, não é doutrina, é revelação. Pouco antes desse momento, o universo ao redor começa a emitir sincronicidades. Pessoas que pronunciam frases que você precisava ouvir, lugares que te chamam, sensações que se repetem, números, encontros, coincidências que desafiam a lógica. O mundo espiritual conversa com o escolhido através de alinhamentos, e quando o segredo final está prestes a emergir, os alinhamentos se tornam quase gritantes. Nada acontece ao acaso. Cada passo é empurrado por mãos invisíveis. E quando a revelação finalmente toca tua consciência, não vem com estrondo, vem com reconhecimento. Você não se assusta, você não rejeita, você não duvida, você respira fundo e sente. Eu sempre soube, porque esse segredo não é informação nova. É memória antiga, é algo que o teu espírito guardava antes do teu corpo existir. A revelação não cria algo em você, ativa algo que estava dormindo. Mas quando esse segredo emerge, tudo o que não pertence ao teu propósito começa a colapsar. Portas que você tentava manter abertas fecham sozinhas. Pessoas que ainda estavam penduradas na tua história se desprendem. Planos que pareciam sólidos se dissolvem. Não é castigo. É alinhamento. Tudo o que não foi escrito para o próximo ciclo se desfaz ao toque da revelação. Deus não permite que você continue carregando o peso morto quando a nova fase exige leveza espiritual. E nessa limpeza profunda, você sente a transformação, não uma mudança de comportamento, mas de essência. Algo no teu olhar muda, algo no teu peito expande, algo na tua postura se firma. Como se de repente você tivesse sido reposicionado no eixo exato da tua existência. A sombra, o espírito, a alma e o corpo passam a caminhar em uníssono. Algo raro, algo sagrado, algo impossível para quem ainda vive dividido. A chegada do segredo final não te torna maior, te torna inteiro. Não te torna poderoso, te torna consciente. Não te torna visto, te torna inevitável, porque a partir do momento em que a verdade do teu destino é revelada, não há força na terra, no inferno ou na mente humana capaz de te afastar do que foi determinado sobre você desde o princípio. Há momentos na vida espiritual em que a alma não pode mais negociar com o passado, nem mendigar explicações ao futuro. Há instantes em que a identidade do escolhido já foi tão moldada pelo silêncio, pelas guerras invisíveis, pelas conversas que sua sombra teve com Deus, que tudo dentro dele exige um posicionamento. Não apenas sentir, decretar, não apenas sobreviver, assumir, não apenas carregar, manifestar. E é nesse território sagrado, onde a sombra e o espírito finalmente caminham alinhados, que os decretos começam a nascer. Não como frases poéticas,
mas como sentenças liberadas do ventre da verdade que você se tornou. Porque decretos não são palavras, são armas. E quando pronunciados por alguém que já foi separado, rasgado, reconstruído e despertado, o mundo espiritual se curva. O primeiro decreto que emerge do coração do escolhido é um reconhecimento profundo, quase doloroso, quase libertador. Minha sombra guarda aquilo que minha alma ainda não suporta. É admitir que há partes de você que ainda estão sendo preparadas para o que o céu já sussurrou. É aceitar que o processo não é falha, é proteção. É declarar ao universo que você não teme mais um mistério que te acompanha, porque sabe que esse mistério trabalha a seu favor. O segundo decreto nasce como rendição e autoridade ao mesmo tempo. A revelação virá no tempo exato de Deus, não quando você quiser, não quando pedir, não quando achar que está pronto. Mas quando o céu entender que sua estrutura pode sustentar o peso da verdade, esse decreto quebra a ansiedade, destrói a comparação, silencia a pressa, porque devolve o governo ao único que sempre soube para onde te estava conduzindo. O terceiro decreto se ergue como muralha invisível ao teu redor. Sou protegido por dimensões que meus olhos não veem. É o reconhecimento de que há mais forças lutando por você do que contra você. Que as guerras que você não presencia são vencidas antes que o mal saiba que você é o alvo. Que a sombra desperta não é um reflexo, é uma guarda. É a certeza de que a cobertura que te cerca não é emocional, é celestial. O quarto decreto nasce da maturidade espiritual que só a dor ensina. Nada me toca sem permissão do céu. Não o ataque, não a perda, não a mudança abrupta, não a porta que fecha. Tudo passa pelo olhar de Deus antes de tocar tua pele. E se tocou, é porque te constrói. Se quebrou, é porque te liberta. Se doeu, é porque te posiciona. Esse decreto não é conformismo, é soberania. É lembrar ao mundo espiritual que sua história não está à mercê do caos, mas submetida ao propósito. E o último decreto é o mais profundo, o mais perigoso, o mais verdadeiro. Minha sombra caminha comigo, e Deus fala através dela. É o reconhecimento de que você não vive mais apenas pela razão, mas pela revelação, que não anda mais guiado pela lógica, mas pela vibração do invisível, que não depende mais do que os olhos veem, mas do que o espírito discerne. É declarar ao universo que você entendeu o mistério e aceitou o chamado. Porque quando um escolhido decreta, o céu responde, o inferno recua e a terra se curva. E a partir daqui, nada em você será pequeno outra vez. Escolhido compartilhar esta mensagem é um ato de intercessão profunda. Há pessoas caminhando na escuridão sem saber que sua própria sombra guarda um segredo divino adormecido. Quando você envia esta palavra, você abre um caminho, você salva jornadas, você fortalece guerreiros que estavam prestes a desistir. Compartilhe e deixe que a luz que acordou em você alcance outros que já foram marcados pelo céu.